Esse é o Saber Direito Responde. Eu sou o professor Sérgio Mourão Corrêa Lima, da Faculdade de Direito da UFMG, responsável por ministrar aulas acerca da análise jurídica da economia, linha de pesquisa desenvolvida naquela instituição. Já tive a oportunidade de falar um pouco sobre as condições gerais da análise jurídica da economia, tratamos da separação, da compartimentalização dos mercados, no mercado estrito sensu, que envolve os bancos, no mercado de títulos e valores mobiliários, naquele pertinente às instituições seguradoras e de previdência complementar aberta e também no setor da previdência complementar fechada. Tratei também de regulação e fiscalização das instituições financeiras pelos entes reguladores e fizemos um estudo de caso do Banco Pan-Americano. Por fim, tratamos a respeito de um eventual capítulo sobre mercado financeiro a ser inserido no projeto de Código Empresarial que está tramitando tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Passamos, então, às perguntas. No caso de falência de um banco no Brasil, até quanto por cento o depositante vai ser ressarcido no caso de falência desse banco? Veja só, não há como precisar exatamente quanto o depositante vai receber. Existe uma sistemática de seguro-garantia que funciona da seguinte forma. Todos os bancos, quando recebem o dinheiro em depósito, repassam um pequeno percentual daqueles recursos, eles próprios, isso não é descontado, portanto, do montante depositado pelo poupador, né? Então, é o banco que faz o repasse de um pequeno percentual do dinheiro que ele recebe em depósito para um fundo que é gerenciado por uma instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito. Então, no caso de liquidação ou de falência da instituição financeira, no primeiro momento, o Fundo Garantidor de Crédito é obrigado a indenizar o depositante correntista, o poupador, em montante que atualmente, isso foi modificado, me parece que no mês de junho, para R$250 mil. No período anterior, isso era de R$70 mil. Ou seja, além desse montante que é pago pelo Fundo Garantidor de Crédito a partir de reservas formadas por esse fundo, o pagamento dos depositantes correntistas vai depender das condições financeiras da própria massa falida ou da massa liquidanda do banco em regime especial. Então, num primeiro momento, o depositante recebe essa reparação por parte do Fundo Garantidor de Crédito e, se isso não for suficiente, o restante vai depender do desenvolver do processo de liquidação ou de falência da instituição bancária. Matheus? Gostaríamos de saber qual é o índice ideal da taxa Selic para o controle inflacionário. Muito bem. Essa questão é muito interessante e nos permite, primeiro, identificar que a taxa Selic não é a taxa média de juros praticadas pelos bancos. Não, não é. Veja só. Taxa Selic é aquela taxa média praticada pelo governo para os bancos, com os bancos nacionais, quando ele capta recursos. Ou seja, quando o governo pega dinheiro emprestado com os bancos brasileiros, a taxa média de juros que é cobrada pelos bancos brasileiros do governo é a chamada taxa Selic. Então, a taxa Selic não é, de nenhuma forma, medida para combate da inflação. É verdade que, quando o governo brasileiro eleva a taxa Selic, isso é um sinalizador para que os bancos privados aumentem também as taxas de juros nas operações de empréstimo para pessoas físicas, pessoas jurídicas e etc. E isso faz com que os devedores, né, aqueles possíveis captadores do empréstimo,
deixem de recorrer a esse empréstimo. Ou seja, a taxa de juros está alta, por força da Selic, ou seja, a Selic aumentou, os bancos tendem a elevar também a taxa de juros para os particulares, e o aumento da taxa de juros faz com que as pessoas não peguem dinheiro emprestado, não contraiam, não se endividem perante os bancos durante um determinado período. Acontece que aí a quantidade de dinheiro vai se acumulando pela falta de empréstimo, e logo adiante os bancos acabam reduzindo de novo a taxa de juros e as pessoas voltam a pegar dinheiro emprestado. E aí isso provoca aquele mecanismo de produção de moeda escritural, ou seja, quando se deposita num banco e o banco empresta aquele dinheiro e a pessoa deposita aquele dinheiro e o banco empresta de novo e o outro banco empresta, aquele processo de produção de moeda escritural é que faz o aumento de moeda em circulação, e aí essa inflação da quantidade de moeda é que faz elevação de preço, porque tem muita moeda, as pessoas procuram. Então, a forma mais eficaz, mais efetiva de redução de inflação, de combate efetivo, ou seja, redução da quantidade de moeda em circulação, é o aumento do compulsório e não da taxa de juros. Porque quando você aumenta o compulsório, significa quando alguém deposita dinheiro no banco, o percentual desses recursos que é repassado ao Banco Central e, portanto, não pode ser emprestado pelo banco para terceiros, quando esse percentual é alto, menos quantidade de moeda no mercado, ou seja, menos dinheiro o banco tem para emprestar. Aí sim, a gente combate de forma efetiva e eficaz o aumento de quantidade de moeda e, consequentemente, a inflação. Né? Por que isso não é praticado, então? Por que nós divulgamos e conversamos sobre elevação de taxa de juros e não sobre elevação do percentual do compulsório? Porque isso não interessa aos bancos. Né? Elevação de taxa de juros significa elevação do lucro dos bancos. Elevação do compulsório significa redução do lucro dos bancos, porque é menos dinheiro que eles têm para emprestar. Não é? Maiara? Existe alguma diferença na taxa de juros entre entes públicos e entes privados? Eu não sei se entendi bem, mas nós estamos falando da taxa de juros que os bancos cobram quando emprestam para o governo e quando emprestam para os particulares, ou o que você está se referindo é o aumento a diferença da taxa de juros entre o que os bancos públicos cobram e os bancos privados? Empresta aos entes públicos e aos entes privados. Ah, sim. Quando os bancos brasileiros emprestam para os entes públicos, a taxa de juros que incide é a chamada taxa Selic, ou seja, é aquela taxa ditada pelo Banco Central, né? Informada pelo Banco Central como taxa Selic. A taxa de juros que é praticada para as pessoas em geral é outra, não há limitação. Esse é, inclusive, um dos problemas do direito empresarial brasileiro atualmente. Né? A redação original do artigo 192 da Constituição Federal dizia que o Congresso Nacional editaria uma lei complementar sobre o mercado financeiro e principalmente sobre as atividades bancárias. E ali seria o foro próprio para limitação da taxa de juros, para que a gente tivesse balizas para cobrança de encargos por parte dos bancos. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional não desempenhou essa função que a ele cabia. Ou seja, ao invés de editar a lei complementar, fizeram diferente, modificaram o artigo da Constituição. Então, hoje, nós não temos, nem por parte do Congresso, muito menos por parte do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional, uma norma estabelecendo limites para a taxa de juros praticadas pelos bancos quando emprestando dinheiro para as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, para os particulares. Portanto, a diferença é Selic, em regra geral, Selic para empréstimo para instituições públicas, não é, para entes públicos, e taxa livre para os particulares. Professor, por que a caderneta de poupança paga juros tão baixos aos seus depositantes,
se comparado com os juros que o banco cobra quando empresta dinheiro a terceiros? Muito bem. Primeiro, é importante que se saiba que a diferença entre a taxa de juros ou a remuneração que o banco paga aos depositantes quando ele capta os recursos, são chamadas operações passivas, não é? Quando o banco recebe dinheiro em depósito ou recebe o dinheiro emprestado mediante a emissão de letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Então, quando o banco capta esses recursos, essas operações são chamadas passivas, o banco paga uma taxa de juros menor do que a taxa de juros que o banco cobra nas operações ativas, ou seja, nas operações que ele empresta dinheiro. Esta diferença entre a taxa de juros que ele paga quando capta, que é menor, do que a taxa de juros quando ele empresta, que é maior, se chama spread bancário, né? No Brasil, esse spread é elevadíssimo. Isso faz com que os bancos venham demonstrando ou apresentando superávites e receitas e recordes de lucratividade. Então, esta diferença, no caso do Brasil, é muito expressiva. O governo, é verdade, tem feito um esforço através dos bancos, não bancos públicos, né, dos bancos com participação do Estado. Leia-se, porque eu fiz essa diferença porque na primeira aula eu distingui as pessoas jurídicas estatais, que são o próprio Estado, como a União, os estados, os municípios, e as pessoas jurídicas não estatais, que não são o Estado, mas que têm a participação do Estado. Então, são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Então, o governo tem estimulado estes bancos públicos a reduzirem a taxa de juros nas suas operações de empréstimo, para dessa forma pressionar os bancos que não têm a participação do Estado, né, a também seguir esse movimento e reduzirem a taxa de juros que praticam quando emprestam dinheiro. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, voltamos com o Saber Direito Responde. Estamos de volta com o Saber Direito Responde, já passando direto a palavra à estudante Maiara para que possa trazer a sua pergunta, o seu questionamento. Professor, é segura a liberação de linhas de crédito ao consumidor brasileiro para incentivar o comércio interno, sabendo que o primeiro trimestre de 2013, o índice de inadimplência foi 10,5%? Esse problema de estímulo ao consumo desenfreado é muito sério. Nós temos que ter redobrado cuidado. Eu tive a oportunidade de mencionar, na primeira aula também, que existem duas escolas diferentes de economia. A primeira escola, que é keynesiana, sustenta que quanto mais dinheiro no mercado houver, melhor. Quanto mais se puder financiar o consumo, melhor. Ou seja, mais dinheiro, mais consumo, mais produção e a economia cresce num ritmo astronômico. A segunda escola, que é a austríaca, já tem uma posição exatamente oposta, ou seja, sustentando que a economia vem funcionando exatamente por causa desse pensamento em ciclos, ou seja, épocas de boom, épocas de crise. Épocas de boom e épocas de crise. Porque a economia não comporta um crescimento tão acelerado. Ou seja, a quantidade de moeda tem que crescer, a economia tem que crescer, mas num ritmo moderado, de modo que a gente não tenha tanta oscilação. Esta política de aumento da quantidade de moeda, de estímulo ao consumo desenfreado, independente da população ter condições de pagar os empréstimos que contrai, esta é uma política vinculada à escola keynesiana, muito dissociada da escola austríaca e que
a meu ver, não é saudável, mas é aquela que a maioria dos países vem adotando. Professor, quando a gente fala em empréstimo, por que os bancos privados cobram juros mais elevados do que os bancos públicos, já que ambos desempenham atividades financeiras? Na verdade, as taxas de juros que os bancos privados, né, os bancos sem participação do Estado cobram, não é tão distinta assim da taxa de juros praticada pelos bancos que têm participação do Estado, como é o caso da Caixa e o Banco do Brasil. Acontece que, por causa dessa política governamental, que visa a redução da taxa de juros praticados pelos bancos em geral, há uma orientação firme do governo federal para que os bancos com participação do Estado reduzam a taxa de juros. Naquela linha do que eu falei. Se os bancos com participação do Estado reduzem a taxa de juros, se os bancos privados sem participação do Estado não o fizerem, vão perder a concorrência. Então, foi a forma que o governo encontrou de pressionar os bancos para reduzir um pouco a taxa de juros, apesar disso lhes trazer algum incômodo, porque isso significa reduzir também a sua margem de lucro. Qual é a diferença, professor, entre previdência privada aberta e fechada? Vejam só. Primeira coisa, a Previdência Social. A Previdência Social é aquela implementada e efetivada pelo governo, né? Então, nós recolhemos a contribuição ao governo e o governo deveria nos prestar alguns benefícios à saúde e, ao final, nos prover de uma aposentadoria adequada. Isso não é o que vinha acontecendo. Então, houve a implementação da Previdência Complementar. Nessa Previdência Complementar, que a fechada já existia, inclusive antes dessa mudança legislativa, tudo, até constitucional. E como é que funcionava a Previdência fechada? Se eu fosse funcionário do Banco do Brasil, eu poderia contribuir com uma parte pequena do meu salário, todo mês, e o próprio Banco do Brasil, que funciona como patrocinador, esse é o nome que se dá no sistema de previdência fechado, então eu contribuía com tanto, o Banco do Brasil contribui com mais um tanto, e aquele pool de recursos era gerenciado de modo a que, no momento oportuno, quando da minha aposentadoria, eu tivesse um benefício, ou seja, eu recebesse o valor correspondente à aposentadoria para a qual eu contribuí. Além do que, essa participação nesse plano fechado de previdência complementar, gerenciado pela Previ, ou seja, é uma entidade que administra os planos de previdência complementar. Esses planos também me asseguram, às vezes, tratamentos médicos, às vezes, tratamentos odontológicos, ou seja, o plano fechado é para aqueles vinculados a alguma instituição, né, como o Banco do Brasil, Petrobras, inclusive instituições que não têm nenhuma vinculação com o governo, né? O importante é que as pessoas vinculadas àquele empregador contribuem, o empregador pode ou não contribuir como patrocinador e aquele montante é gerenciado para essa finalidade. No caso da Previdência aberta, são pessoas, às vezes, completamente desvinculadas, ou seja, eu não preciso ser empregado do Banco do Brasil, eu não preciso ser empregado da Petrobras ou de qualquer outra empresa, do Grupo Gerdau ou do que quer que seja. Eu posso, independente disso, procurar um plano de previdência complementar aberto a todos, né? E esse plano é gerido por uma instituição gestora ou administradora de previdência, de plano de previdência complementar aberto. Tudo bem. Professor, quais são os problemas enfrentados pelo mercado financeiro na atualidade? Esta pergunta é ampla, não é? Ela é bem abrangente. Eu vou entendê-la como as principais deficiências do nosso sistema legislativo, ou seja, quais são os problemas que nós poderíamos tentar resolver mediante a edição de uma lei, né, para regular principalmente a atividade bancária no Brasil. Porque no Brasil nós temos
legislação sobre o mercado de títulos e valores imobiliários, sobre sociedades anônimas e legislação eficiente. Nós temos até leis complementares sobre previdência complementar, tanto aberta quanto fechada. Nós temos legislação sobre consórcios, nós temos alguma legislação sobre seguros, né? Nós não temos legislação efetiva, completa, que traga os princípios e as regras básicas do setor bancário. Então, este é o primeiro problema, ou seja, falta de um capítulo específico em um código ou falta de uma lei específica sobre o funcionamento das instituições bancárias. Para dizer se elas podem financiar campanhas públicas, para dizer se elas têm limite na cobrança de taxa de juros, para dizer quais são os outros encargos que ela pode praticar, para dizer como é que vai ser a incidência desses encargos. Então, esse é o primeiro problema do mercado financeiro, a absoluta ausência de lei. Também para disciplinar funcionamento do Fundo Garantidor de Crédito e dos recursos que ele gere. Então, a inexistência de um capítulo específico a esse respeito na nossa legislação. Segundo, nós também não temos balizas ou limites na legislação para a atuação de alguns agentes reguladores. O Banco Central, exatamente por não haver lei regulando o mercado bancário, por exemplo, o Banco Central se sente solto, a Comissão de Valores Imobiliários, o Conselho Monetário Nacional se sente solto, né, para legislar, para produzir as leis que quiserem, ou seja, não há uma limitação, balizas para que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional atuem. Então, em decorrência da falta da legislação específica, nós precisamos de balizas para as agências reguladoras. E balizas, inclusive, para imputar àqueles dirigentes dessas agências responsabilidade pessoal pelos atos que praticarem. Porque a partir do momento que eles tiverem essa responsabilidade, né, e que a coisa dói no bolso próprio, né, que os funcionários não mais se escondem atrás dos órgãos e empurrando todo o prejuízo e todo o desgaste para a população brasileira indiretamente, né, enquanto nós não tivermos essa limitação, a coisa não vai funcionar da melhor forma. Né? Bem, em linhas gerais, o que nós precisamos é de um capítulo de lei. Esse talvez seja o principal problema e os dobramentos são exatamente em decorrência disso. Por que no Código Comercial não existe a regulamentação do mercado financeiro? Veja só, primeiro nós não temos um Código Comercial, né? Nós temos, desde 2002, o direito comercial passou a ser parcialmente regulado pelo Código Civil. Né? Nós temos legislações esparsas do direito comercial e o grande problema é que essa legislação esparsa não versa sobre o mercado bancário. E, além disso, no projeto de Código Empresarial, aí é um projeto, aí é código, né? Nesse projeto de Código Empresarial não há um capítulo destinado a regular efetivamente a atividade bancária, nem mesmo para trazer os seus princípios gerais. O nosso tempo aqui no Saber Direito Responde está esgotado. Foi uma honra enorme poder dividir com os alunos e com todos aí alguns conhecimentos, algumas noções e alguns conceitos básicos desse tema encantador que é a análise jurídica da economia. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de poder participar e estou à disposição para responder perguntas através do e-mail que já foi divulgado aí a vocês pelo programa. Muito obrigado.